Hoje eu queria compartilhar com vocês um trecho que eu considero extremamente importante da Palavra de Deus e ele fala muito comigo, especialmente nesse tempo que a gente está vivendo. O Salmo 126, ele fala de um tempo onde o povo de Deus retornou do cativeiro. Ficaram por 70 anos na Babilônia e ao regressar a Sião, pairava sobre a cabeça de todos eles todo tipo de dúvida, o que eles fariam com o retorno a Sião, como se daria esse retorno e como que eles iriam enfrentar todos os problemas, as adversidades, as dificuldades que qualquer retorno poderia trazer naquele episódio em especial. Mas antes da gente falar sobre isso, eu queria ler com vocês o Salmo. Olhando para essa passagem, a gente fica pensando em várias questões que são extremamente importantes no período do retorno do cativeiro. Antes da gente falar especificamente do Salmo, vamos pensar no que aconteceu naquele período. O povo de Deus ficou cativo por 70 anos na Babilônia. E durante esse período, muita coisa aconteceu. Mudança de cultura, mudança de hábitos, postura, posicionamento, especialmente do ponto de vista político e econômico, sem esquecer do ponto de vista espiritual. O povo de Deus precisou se submeter a toda uma cultura que era conhecida como tenebrosa, porque quando os assírios e posteriormente os babilônios eles escravizavam povos, eles faziam questão de roubar a essência daquele povo. O que diferenciava assírios e babilônios talvez seja exatamente isso, porque os assírios eles estavam mais preocupados com a quantidade de pessoas que eram escravizadas, ao passo que os babilônios eles estavam muito mais atentos à qualidade dessas pessoas. Então você vê de maneira muito clara, quando a gente lê a Palavra de Deus e quando a gente vai buscar os livros de história, especialmente os livros datados e que se especializaram em estudar a Babilônia, você percebe de maneira muito clara, a gente consegue enxergar que os assírios, eles escravizavam uma população inteira. E quando a gente olha a postura dos babilônios, você vê uma busca em potencial por líderes, por pessoas de estatura social, por conhecedores, por intérpretes, por pessoas que tinham qualificação em todas as áreas. Então você vê que, diante de tudo que a gente teve acesso, de tudo que a gente pesquisou, é possível identificar que mais ou menos 20 mil pessoas foram retiradas. Dentre essas 20 mil pessoas, existem personagens muito conhecidos por nós, como é a figura de Daniel. No Salmo 126, o salmista ele faz uma descrição da grande alegria sentida pelos cativos quando provavelmente saíram da Babilônia. É possível que tenha sido escrito na época daqueles que vieram no exílio junto com Esdras. Isso é uma das possibilidades que a gente vê de maneira muito clara. Isso é uma das possibilidades muito claras que a gente identifica na Bíblia. Quais são as colunas do Salmo 126? Uma das coisas que a gente destaca é que o resultado daquilo que o povo de Deus esperava, ele foi muito maior do que aquilo que eles aguardavam. Esse é o primeiro tópico que a gente destaca. O segundo ponto que é importante a gente lembrar ao ler o Salmo 126 é que a alegria ela era indescritível. Eles não conseguiam descrever, eles não conseguiam expressar a quantidade e o tamanho da alegria que era sentida ao perceberem que o edito, que o decreto do rei possibilitava o retorno deles à sua casa. E é importante, falando disso, é importante a gente lembrar que não havia só o povo de Israel como escravo. Outros povos também estavam ali compartilhando daquele momento de escravidão. Outros povos tinham sido também, de certa maneira, arrebatados, trazidos à Babilônia para servirem também como escravos. Mas o decreto atingia especificamente ao povo de Deus. Isso nos chama a atenção porque, imaginemos, o povo todo trabalhando o tempo inteiro para a Babilônia, para os interesses políticos e econômicos, e ali a gente sabe também que muitos daqueles que eram tidos e conhecidos como povo de Deus enriqueceram
tinha um negócio, tinha um comércio e tinha um livre acesso a todo o governo babilônico, por assim dizer. E isso é interessante porque quando o decreto ele é assinado, aquela liberdade ela atinge especificamente o povo de Deus. E aí a gente fica pensando, é uma coisa interessante, tantos povos ali escravizados, eu imagino até a ciumeira que foi criada entre os outros, porque eles pensavam, todos nós aqui estamos e somos escravos, e só vocês que são judeus são, de certa maneira, liberados, vocês podem ser devolvidos à terra. Então, é interessante como Deus utilizou um decreto assinado por um homem para libertar exclusivamente o seu povo. É importante a gente citar esse aspecto do Salmo 126. Mas, além disso, há uma outra coisa que se destaca, que é muito interessante. A produção do impacto nos outros. Que impacto? Da liberdade. É exatamente aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Quando o decreto ele é assinado, ele impacta, obviamente, o povo de Deus, mas no segundo momento ele impacta também, ele atinge de maneira muito concreta e direta todos os outros que eram escravos. E ali se dizia, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E aí, um quarto aspecto é reconhecimento do poder de Deus. Isso se dá com o decreto assinado, um retorno para a sua terra. Como esse Deus, ele é maravilhoso. Além disso, existem outras coisas que a gente pode destacar. Se a gente for analisar o Salmo 126, ele repercute, e eu destaquei aqui três colunas, 3 tópicos pelos quais eu entendo que vale a pena a gente esboçar um raciocínio. O primeiro aspecto é a repercussão dentro de nós. Né? Que repercussão é essa? A liberdade. Vamos nos imaginar como o povo de Deus naquele momento. A primeira repercussão, eu considero que é essa repercussão dentro de nós. E o que é essa repercussão? Antes da gente falar disso, vamos lembrar que essa geração é a terceira. A primeira geração ela foi fiel ao Senhor. A segunda geração ela se manteve também firme junto aos princípios e aos propósitos de Deus. A contramão disso, a terceira geração, que era essa, se desviou completamente dos propósitos de Deus. E por isso ela tinha uma relação muito própria e muito íntima com a idolatria. E Deus enxergava o seu povo de maneira... E Deus certamente se entristecia, observando que seu povo tinha se tornado idólatra. 7 nações invadiram a terra do povo de Deus. A rebelião do povo contra Deus contaminou a terra. O que isso quer dizer? Que o pecado do homem contamina a terra. E o povo de Deus tinha feito exatamente aquilo. Deus havia proposto para o seu povo uma terra que manava leite e mel, uma terra abençoada, uma terra única e exclusiva. E esse seu povo, um povo escolhido, havia contaminado essa terra que Deus tinha entregue para que ali aquele povo escolhido, separado, pudesse se multiplicar, pudesse bendizer e pudesse ali concretizar todos os desígnios do seu Deus. E o que esse povo tinha feito? Amaldiçoado a terra com os seus pecados. Isaías e Jeremias, eles já haviam prometido um segundo êxodo. É importante a gente recordar do Egito. Esse aqui é o segundo êxodo que havia sido prometido por Isaías e Jeremias. Mas era algo tão espetacular, tão surreal, que eles não estavam acreditando naquilo que estava acontecendo. Quando o decreto, eu imagino, foi assinado e foi divulgado, foi êxtase total, porque eles recordavam certamente de todas as profecias. Mas eu imagino que ainda assim eles meio que ficaram incrédulos, porque aquilo estava de fato acontecendo. Os dias de liberdade se aproximando, a mão de Deus fazendo valer as suas promessas. Eles sonhavam em voltar para casa. E é legal a gente olhar nos versículos, o próprio Salmo 137, de 1 a 5, ele fala isso. Eles sonhavam em voltar para casa, e na Babilônia eles haviam perdido os seus cânticos, perdido o riso e perdido a poesia. Sabe-se que o povo de Deus era um povo que tinha habilidades com a poesia, com música,
com o ensino de modo geral, e era um povo extremamente alegre, porque ao longo de sua história eles haviam experimentado todos os benefícios de um Deus que é libertador e um Deus que se importa com o seu povo. E no período da escravidão, tudo isso tinha caído por terra. Não havia mais riso, não havia mais alegria e não havia mais poesia. Agora, de volta para casa, eles tinham oportunidade de recuperar tudo isso. Tudo isso que havia sido perdido no período da Babilônia, no período da escravidão, tudo isso tinha sido, de maneira oportuna, entregue novamente ao povo de Deus. Os vizinhos testemunharam acerca dessa intervenção divina. Deus tem feito coisas pelo seu povo. Isso era aquilo que os vizinhos diziam. O segundo ponto, uma segunda repercussão que eu considero extremamente importante, é a repercussão ao nosso redor. Que repercussão é essa? A promessa de vida. Promessa de vida. Nem todos voltaram para casa. Alguns daqueles que eram filhos da terceira geração e outros que haviam nascido na Babilônia, obviamente por conta do período de 70 anos, muitos nasceram, decidiram ficar na Babilônia. Por qual motivo? Já tinham de certa maneira, se envolvido com a cultura, se envolvido com a economia, se envolvido com a política. Havia negócios, havia muitos dos israelitas ricos já na Babilônia, até por conta de tudo que havia, aquela network impressionante que era feita pelo povo que sabia lidar com recursos, que sabia lidar com a agricultura, que sabia lidar com todo tipo de serviço, não é? E ao voltar para casa, eles precisariam reconstruir, começar do zero. É importante lembrar também que nem todos foram conduzidos à Babilônia como escravos, porque, como eu disse lá no início, é importante lembrar que a preocupação dos babilônicos era trazer aquilo que era de melhor na sociedade de Israel. Os mais estudiosos, os mais inteligentes, aqueles que ocupavam um espaço importante na sociedade. Os pobres, eles foram deixados na Babilônia. Agora imaginemos em que condição esses pobres se mantiveram durante 70 anos, porque ao passo que durante esse período a classe mais elevada ela está refém dos babilônicos, a classe mais pobre ficou, de certa maneira, em exílio também, só que na sua terra. Mas com quais condições? As mínimas possíveis, certamente. Então, ao retornar à terra de Israel, eles teriam que começar tudo do zero. Recomeçar, reconstruir. Mas a Bíblia também diz, lá no Salmo 127, de 1 a 2, que o Senhor abençoaria o seu trabalho. Deus cumpriria a sua promessa enviando chuvas para que houvesse colheitas. Cada gota de chuva, ela é promessa de vida. Água é uma figura usada para significar o Espírito Santo. Interessante essa relação que Deus faz em todos os momentos onde Ele cita, onde a gente vê na sua palavra a água, há um registro, há um vínculo com Ezequiel 34:26 fala de chuvas de bênçãos, e é exatamente aquilo que o povo estava esperando ao regressar à terra. É importante lembrar que em Israel, quando eles citam as torrentes do Negueb, eles estão fazendo referência a uma terra seca. E essa terra seca, quando experimentava a chuva, era a chuva em abundância. E dentro desse repertório todo, é legítimo que a gente fale que uma das preocupações que havia entre o povo de Israel era que todos pudessem regressar à terra. Por qual motivo? Para que também fosse facilitada a sua reconstrução. O terceiro ponto, a terceira repercussão é aquela que acontece à nossa frente, e aí eu quero chamá-la de recomeço. Tiago diz, capítulo 2, versículo 26, que a fé sem obras ela é morta. O povo precisava trabalhar diante de tanta coisa que precisava ser refeita, reconquistada ou reconstruída. O Salmo 126 fala que as lágrimas e o regozijo andavam juntos nesse tempo. Ao voltar para casa, laços precisavam ser restabelecidos, alianças retomadas, comunhão perseguida e desafios de convivência embrulhados no pano da misericórdia. É legal isso, né? E é importante a gente pensar também que, ao retornarem para Israel, a
as coisas não seriam tão fáceis como alguns poderiam pensar. Obviamente que também havia alguns com posses que decidiram retornar à sua terra, mas durante 70 anos, onde eles estavam exilados como escravos na Babilônia, durante 70 anos, nesse mesmo período, a terra onde eles viviam anteriormente, ela também foi ocupada por outros. E esses outros que estavam lá, que invadiram a terra de Israel, eles não estavam satisfeitos com o retorno dos exilados. Você já parou para pensar nisso? Você sai da sua casa, alguém invade a sua casa, e quando você retorna para a sua casa, você vai precisar expulsar esses que invadiram, ou então compartilhar um pedaço da sua casa com eles. Imagina essa cena nos tempos que nós estamos vivendo hoje. Isso não parece ser uma notícia muito distante da nossa realidade, não é? Então, quando eu vejo o povo exilado, o povo recluso, o povo aquartelado hoje, cada um nos seus lares, que é o meu caso e é o seu, é inevitável que eu pense também um pouco na Babilônia, porque a Babilônia, ela tentou roubar, destruir a cultura que o Senhor havia criado ao longo da história do seu povo. De certo modo, a Babilônia continua existindo. Em que aspecto? A atmosfera. Eu tenho lido algumas coisas muito interessantes sobre o Éden. E existem pesquisadores e historiadores e tantas outras pessoas interessadas nesse tipo de pesquisa que dizem que o Éden não era um local, não era um lugar específico. Obviamente outros que defendem que aquilo existia geograficamente. Mas vamos pensar um pouco naqueles que defendem a tese de que o Éden não existia como local específico, uma rua, um endereço, mas o Éden era uma atmosfera. O Éden era em qualquer lugar onde eles estivessem, era o Éden, porque na verdade o Éden significava a natureza pura, sem contaminação, sem pecado. Do mesmo modo, a gente pode pensar que a Babilônia, ela é tudo que se opõe a Deus. Então a Babilônia pode ser um comportamento meu, a Babilônia pode ser uma interação minha com o mundo, a Babilônia pode ser um destaque que eu faço quando eu me desobrigo de obedecer os princípios do Senhor. É um comportamento babilônico, por assim dizer. Então, quando eu assimilo as informações da Babilônia, ou seja, do mundo, das coisas que são praticadas lá fora, eu negligencio, eu abro mão das coisas que Deus tem me ensinado, dos princípios que Ele guardou para mim e para você. Então, de certo modo, por mais que o cenário seja difícil, seja cruel, seja desesperador, por assim dizer, e esse cenário atual tente nos roubar a fé, nos roubar a esperança que temos no Senhor, eu e você, a gente não pode perder de vista que uma crise como essa pode significar para nós que acreditamos no Senhor uma oportunidade para rever conceitos, uma oportunidade para entender que o Senhor, Ele continua funcionando como o mesmo Deus de Israel, operando milagres e fazendo com que o seu povo sare, se cure. Quem sabe Deus reservou esse tempo agora, e eu não quero aqui dizer que isso é algo absoluto, mas é só para a gente pensar. Os dias onde a gente dedica um tempo para orar, a gente dedica um tempo para orar e diz o seguinte: ô Senhor, o final de semana acabou tão rápido, eu queria mais tempo em casa. Ô Senhor, eu queria mais tempo com os meus filhos, com a minha esposa, então mais tempo aqui em casa para ficar sentado num sofá ou deitado numa rede. Quando a gente diz, amanhã é segunda-feira, vou precisar começar a semana de novo. E agora, esse momento, que aí não há como negar, a Bíblia diz que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e nada foge dos olhos do Senhor. A Bíblia diz que, a palavra de Deus diz lá no Salmo 141, versículo 4, o seguinte: não permitas que meu coração se incline para o mal, nem que se ocupe de coisas más com aqueles que praticam o mal, nem que eu coma dos seus banquetes. Esse é o tempo agora da gente rejeitar os banquetes que o mundo nos oferece. Esse é o tempo agora da gente tentar aproveitar o máximo até que a pandemia ela se encerre, que o Senhor
possibilite alguma solução para esse tempo onde a gente tem experimentado o distanciamento dos irmãos, e é muito provável, como muitos estão dizendo, mas o Senhor é Senhor de todas as coisas, e eu prefiro continuar crendo naquilo que a Bíblia diz. Deus separa o seu povo de todas as coisas ruins, Deus guarda o seu povo de todos os males e de todas as mazelas, mas é importante que nós lembremos que o mundo jaz no maligno, de sorte que todas as coisas estão debaixo do cuidado do Senhor. E quando eu digo isso, eu prefiro acreditar que Deus reservou e tem preservado a minha vida e a sua no cuidado da nossa casa, para que nós enxerguemos o nosso lar, esse teto onde a gente vive, como um local exclusivo para comunhão com Ele. Não estou dizendo que nós não temos comunhão com o Senhor no carro, ou no ônibus, ou andando na rua, mas eu estou dizendo que esse local, oportunamente, Deus tem dado, e Deus reservou esse momento para que a gente possa rever conceitos, enxergar a vida, a terra, o mundo de uma outra maneira, de preservar os nossos princípios, os princípios que a gente já aprendeu com o Senhor, e que a gente não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Enxergar todo esse momento com esses olhos talvez faça com que a gente passe por esse deserto de maneira mais apropriada, entendendo que o Senhor vai fornecer o maná todos os dias. A despeito disso, olhando para esse estudo ainda do Salmo 126, eu queria compartilhar mais algumas coisas com vocês. Por fim, o ensinamento que é extremamente propício, o desejo por avivamento. O prodígio que Deus já havia realizado instigou o desejo de que Ele continuasse a operar em favor do seu povo. Tradutores mais recentes interpretam de forma apropriada a primeira parte do versículo 4, que diz: restaura, Senhor, a nossa sorte. Eu posso até interpretar de maneira muito crua tudo que está acontecendo, dizendo que esse vírus veio e vai trazer um dano terrível para a economia. É um fato. Esse vírus veio e está dizimando, de certa maneira, a população mundial. Isso é um fato. Esse vírus veio de tal maneira e tem trazido uma tristeza absoluta, deixando o povo, de certo modo, agonizando por falta de conhecimento, por incertezas, porque a nossa fé também ela é claudicante, ela se fragiliza. Mas olhando para a Bíblia, e eu digo isso para mim, para o meu coração ficar forte no Senhor, firme e confiante. Aqueles que haviam retornado, eles eram comparados a um fio d'água que podia ser encontrado nos córregos do Negueb, a região desértica do sul da Palestina. A oração por todos os exilados, para que seu retorno seja semelhante às inundações da temporada de chuvas. E aqui a gente pode pensar em tantas pandemias que o mundo já experimentou: a gripe espanhola, a peste negra, tuberculose, varíola, AIDS, a gripe suína, ebola, tifo. O mundo tem enfrentado várias pandemias, e essa é mais uma. E nós, como povo de Deus, a gente precisa se colocar de pé, firme, acreditando que o Senhor, Ele é bom, Ele é generoso, e Ele pode permitir que nós saiamos como as torrentes do Negueb. Historicamente, a higiene era algo que era muito particular de gregos, de egípcios, posteriormente de romanos. Mas a nação mundial, por assim dizer, ela não era muito adepta à limpeza corporal. Não estou aqui tentando fazer nenhuma figura de linguagem, mas só para você pensar nisso. Até um dia desse, a gente mal higienizava as mãos. Tomávamos banho, obviamente, escovávamos os dentes. Essa cultura que a gente aprende com pai e mãe de escovar o dente todos os dias, depois de cada refeição. Mas não tínhamos tanto cuidado com as mãos. Hoje, você vai pegar em qualquer coisa, álcool gel,
você se limpa, você se higieniza ao máximo externamente. O ponto é, eu preciso me higienizar por dentro também. E eu quero aproveitar esse tempo onde eu estou dentro de casa e fazer com que Deus me limpe, me sare todas as minhas feridas, me cure, trate o meu espírito, trate a minha parte interna, para conviver com os meus amigos de trabalho, tendo a consciência de que a higiene do corpo é importante, mas para além dela, a higiene do espírito é muito mais importante. Ela vai contagiar todos aqueles que me rodeiam. Um vírus pequeníssimo tem destruído tantas vidas. Agora pergunta, e qual é a capacidade de um grão de mostarda? O vírus, ele tira a vida. O grão de mostarda, ele dá a vida. Esse salmo também diz para mim que nós não somos deste mundo. Esse salmo também diz que as coisas deste mundo, elas vão se esvair, elas vão acabar, elas faltarão. Mas as coisas de Deus são eternas. Esse salmo também me diz que a falta de foco em Deus, no Senhor, deprime. E esse salmo também me diz que recordar o que Deus tem feito faz um bem danado para os crentes, mas especialmente para os não crentes e para este mundo. Que Deus nos abençoe, nos guarde. Até a próxima. Tchau, tchau.